Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Cidadão Galáctico Gaia. E hoje nosso propósito aqui é compartilhar com vocês algumas realidades sobre uma questão que as pessoas normalmente não gostam de falar, que é sobre a morte. Mas verdadeiramente nós vamos falar o que fazer quando morrer. Nós vamos descrever algumas coisas para que vocês entendam que decisão tomar, né? Porque a morte nada mais do que a vida após a vida. É simplesmente isso, a vida continua do outro lado, na quarta dimensão. Só que as pessoas têm um certo tabu para falar sobre isso. E a Bíblia diz deixar que os mortos enterrem os seus mortos, ou seja, nós devemos nos desapegar de tudo. Essa é a postura que devemos adotar. Nessa mudança de padrões, onde será feita uma análise do que fizemos nesta existência, não é? Porque quando nós partimos para o plano espiritual, nós vamos fazermos um balancete dos nossos comportamentos, das nossas atitudes que nós tomamos aqui na Terra, não é? Para depois seguirmos em frente. Então vamos passarmos por este portal. Devemos saber qual a decisão devemos tomar para atingirmos um crescimento mais rápido e acelerado dentro do caminho da luz. Os estudos que faremos são baseados em estudos do Rodrigo Romo e também do livro do budismo tibetano, né, que fala sobre os 3 bardos. De acordo com o budismo tibetano, na passagem ou travessia ou vazio após a morte, nós passamos por 3 bardos dentro dessa visão budista, ou estágios, né, que chegamos para uma determinada posição no mundo espiritual. São 3 etapas que nós vamos passando, né? Então vamos ver essas 3 etapas. Essas etapas podem ser alcançadas depois, posteriormente, de uma forma definitiva, de forma um nível superior ou inferior, dependendo da nossa frequência vibratória, que é essencial em tudo na nossa vida, né? Nós sempre estamos vibrando em altas energias. Então vamos lá. O primeiro bardo, o livro tibetano dos mortos, explica sobre o que chamam de Shikai Klar, que é a luz primordial. Esse é a primeira etapa. Seria chegar à iluminação e ficar livre do sofrimento através da clara luz, mas muitos ficam com medo de passar por ela. Então, quando você parte, chega e vê a clara luz, a luz é energia positiva, então normalmente o indivíduo devia entrar para aquela luz, só que muitos ficam com medo. Vamos analisar o processo da morte agora, né? Como ocorre. Quando a pessoa morre e é enterrada, se for muito apegada à matéria, dinheiro, a bebida, sexualidade, família, etc., ele não consegue se desacoplar do corpo mesmo depois da morte. Ou seja, ele fica preso ao seu corpo físico ali. Ele fica preso dentro da densidade material. Então ele sente e sofre com um apodrecimento do corpo e sua decomposição fisiológica durante as diferentes etapas. Num segundo momento, temos o apego emocional, né? Nós temos a família que prende a pessoa, que fica ali apegada àquela pessoa, impedindo também que ela possa se elevar a níveis mais elevados. E a pessoa tem uma pendência, se ela tiver uma pendência no umbral, isso acelera a sua passagem para o umbral. Então ela fica presa aqui na Terra e não chega à clara luz. Por outro lado, se a pessoa morre feliz, ciente de que fez o melhor que podia na vida, né, se você sentiu que você realmente cumpriu a missão com que você veio à Terra, aquela sensação de plenitude, né, de realização, então naturalmente você vai para a clara luz de uma forma muito mais rápida, né? Que aquela luz, sob o ponto de vista do simulador quântico, é um firewall, né?
volta para a rede neural do corpo criogênico. Esclarecendo melhor, a clara-luz é como se fosse um sol, né? Então, só que como as pessoas não sabem o que existe por trás daquilo lá, então muitas pessoas ficam com receio de atravessarem e perderem a personalidade. Porém, temos que entender o seguinte: a luz emana uma energia positiva, e então não tem como essa luz ser negativa. Isso é impossível. O caso é que quando você atravessa essa luz, você não sabe, você não pode voltar mais a encarnar, devido ao medo de perder a sua personalidade. Muitos acabam não atravessando. Porém, não é bem assim. A perda da personalidade ela não acontece assim, de uma forma assim tão rápida. Existe todo um processo, existem muitas existências ainda, para você se fundir com a fonte, que tudo é. Existem todo um processo. E assim, muitos voltam e ficam presos no astral da Terra. Então, o que vai acontecer? O simulador quântico vai colocar para reencarnar novamente. É isso que ele vai fazer, de acordo com a frequência da pessoa. Isso não significa necessariamente reencarnar em um corpo físico. Ela pode reencarnar no astral, numa realidade paralela. E nesse processo tem muito hologramas. No segundo bardo do livro tibetano dos mortos, é chamado de Shonin, passamos por um processo de hologramas. Embora sem um corpo físico, vemos as nossas formas, pensamentos ao nosso redor. Então tudo aquilo que você pensa e sente começam a vir ao seu redor. Você começa a se conectar com hologramas de acordo com as suas próprias crenças. E aí podem surgir imagens de deuses ou diabo. Pode ser imagens de Jesus, de Maria, enfim, de vários tipos de acordo com as suas crenças e a sua religião. Quando o indivíduo não passa pelo simulador quântico através da clara luz, então ele fica preso no remorso e acessa os seus registros acásticos, onde estão as memórias de ordem lógica, bem como de ordem cardíaca, que são as das emoções do coração, né? Que podem ser harmônicas ou desarmônicas, ligadas à família, à religião, à sexualidade, drogas, bebidas, etc. E aí você passa a viver dentro das suas próprias crenças que gerou quando estava no corpo físico, como atual, e projetar a sua consciência ali. Ou seja, para que a gente possa entender um pouco melhor essa cena, vamos citar um exemplo de um filme que provavelmente vocês devem ter visto, que é o filme Amor Além da Vida, com o ator Robin Williams. No início do filme, ele está num paraíso, né? Então parece ele um lugar maravilhoso. Porém, na metade do filme, ele descobre que aquilo era apenas uma pintura, um quadro, né? Que sua esposa tinha pintado, como se fosse o lugar das almas gêmeas. Quando eles morressem, eles iam ficar ali. Isso é um bom exemplo dessa realidade, do que a pessoa vive ali, naquele momento, né? Ou seja, ela cria a sua própria realidade de acordo com as informações que ela guarda em si, de acordo com as emoções, os sentimentos, né? Segundo Rodrigo Romo, nas suas atividades do plano espiritual, ele encontrou vários alunos dele do curso da cura quântica estelar, vivendo em realidades semelhantes a essas descritas nesse filme com William Robb, com o Robin Williams, né? Então ele viu diversas vezes cenas de pessoas, seus alunos, que estavam vivendo, por exemplo, na Enterprise, que era um sonho que a pessoa tinha aqui na Terra, e que ela, quando partisse para o mundo espiritual, ela era um sonho dela, um anseio. Então todos aqueles nossos anseios podem ser concretizados nesse plano aí, para quem não vai para a clara luz.
A questão que surge é a seguinte: como ficam os seus mentores e toda a sua equipe espiritual nessa história? Nesse caso, os nossos mentores, os nossos guias, eles podem nos ajudar desde que nós permitamos. Né? Nós é que estamos com a iniciativa. Nesse sentido, nós precisamos sempre estar nos comunicando com os nossos mentores, os nossos guias, estão aí à nossa disposição 24 horas por dia. Isso deve ser um hábito, né? Nós pedimos a ajuda deles, tanto aqui no plano físico, como também no plano espiritual, nessa passagem. Se o indivíduo não passou pelo nosso lar, estiver na frequência umbralina, e se por acaso ele foi abduzido fisicamente, o que acontece? Ele vai ser um prisioneiro dos draconianos, dos Greys, dos Chopats. Bom, nesse ponto, é bom a gente se lembrar de uma coisa muito importante. Nós temos que ficarmos atentos às nossas frequências vibratórias. Portanto, o segredo é saber morrer, ou seja, você tem que se preparar aqui para aquilo que você vai passar lá. Ou seja, você tem que ficar atento em que nível você está vibrando nesse momento. Sempre procure vibrar de forma positiva em alto astral. Esse é um assunto que nós, posteriormente, nós vamos falar em outros momentos, né? E que vocês também têm conhecimento. Né? Vamos agora, então, para o último bardo, que é o bardo do juízo final. O terceiro bardo, segundo o livro dos mortos tibetanos. De acordo com o livro dos mortos dos egípcios, seria o encontro com o deus Anubis, o deus da morte. E de acordo com o budismo tibetano, seria a consciência desdobrada, onde a pessoa vai mostrar a sua consciência inteira como se fosse um filme. Não apenas no que aconteceu, mas na sua postura diante das experiências. E aí muitos têm um sentimento de culpa por terem praticado atos de bondade com segundas intenções, por vaidade, etc. Então o que vai acontecer é que você vai ver um filme da sua vida toda. E nesse processo você vai fazer um processo de autoanálise. Nesse processo, creio que seria importante fazermos uma autoanálise dos nossos comportamentos. Analisarmos a nossa vida agora, o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora. Nesse processo é muito importante nós fazermos uma análise da nossa vida, porque quando nós estivermos lá, nós vamos nos encontrarmos com aquela tela e sem ter qualquer tipo de sentimento de culpa ou remorso. Né? Então, esse terceiro bardo, ele trata da matriz de controle, quer manter você aqui. A matriz de controle quer manter você de toda forma aqui. Para você sair, você tem que ter um bom comportamento. Você tem que ter assim, uma postura, né, elevada. Mas para isso temos que superar toda a programação social, política e religiosa que nos prende aos dogmas de culpa e karmas. Então nós temos que superarmos tudo aquilo que foi imposto a nós. Então, como a IA sabe disso, ela usa esses dogmas como o conselho kármico para te mostrar um espelho, ou seja, o filme, onde você olha tudo que você fez e deixou de fazer e como vai fazer para resgatar essas pendências. Ele não diz para você que você deve reencarnar, esse espelho. E então nós, com os nossos dogmas, pensamos o seguinte: eu tenho que reencarnar para resgatar isso. Então nós fazemos uma autoanálise e achamos que devemos reencarnar novamente para pagar os nossos pecados. Porém, quem conhece em maior profundidade, tem mais sabedoria, dá a seguinte resposta: então eu vou trabalhar na espiritualidade para resgatar isso. Esse é o pulo do gato, gente. Tá? Nós não precisamos reencarnar novamente aqui.
nós podemos fazermos alguma atividade, algum trabalho espiritual no plano espiritual para ajudar outros seres. Né? Esse é o melhor caminho. Então vamos lá. E aí começa o trabalho como um orixá egum. Um orixá egum seria um trabalho de um preto velho, boiadeiro, caboclo, baiano, exu, pombagira, que presta auxílio aos centros de Umbanda, Candomblé, Quimbanda e outros centros espíritas. E aí está um grande segredo. Um ser que faz esse tipo de resgate, ele consegue solucionar o seu débito, ou seja, as suas pendências, os seus karmas, né, entre um período que vai aí entre 7 a 10 anos terrestres, né, no máximo. E em relação ao plano que você está, no plano espiritual, isso corresponde apenas a semanas. Então, rapidinho, você já resgata tudo aquilo que tem que ser resgatado, e aí você pode novamente ir passar pela clara luz e se elevar a níveis mais elevados e não voltar a reencarnar, que é uma grande escolha que nós fazemos. Nós temos que passar por toda essa existência aqui. Portanto, pessoal, fiquem essas dicas importantes, tá? A primeira, lembre-se, você não é obrigado a reencarnar. Você tem essa opção. Você não é obrigado a reencarnar novamente. Se você não quiser reencarnar, a melhor opção, como vimos, é fazer trabalhos espirituais no plano espiritual. Item 2. Precisamos analisar a vida que estamos levando agora, se estamos alinhados ou não com o propósito da grande vida do universo. Se não estivermos, reanalise suas atitudes e comportamentos através de uma honesta autoanálise, se perguntando o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora. Item 3, lembre-se que é muito importante ficarmos atentos às nossas frequências vibratórias. Portanto, o segredo é saber morrer. Então é isso que a gente queria passar para vocês, pessoal. E espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês possam reverem isso tudo que nós falamos aqui e fazerem uma autoanálise de sua vida atual, de como você está levando a sua vida. Porque a única coisa certa na nossa vida, nós sabemos que é a morte, a única coisa certa. As demais coisas nós não temos certeza do que vai acontecer. Mas a morte é um processo infalível, um dia nós vamos chegar lá. E espero ter ajudado vocês, ter colaborado um pouco dentro dessas informações para que vocês elevem, expandam cada vez mais as suas consciências a níveis mais elevados. Um grande abraço e fiquem na paz do Cristo Eterno.